Vamos mergulhar hoje numa análise da Mar Asset Management que parte de uma ideia bem forte. Aqui no Brasil, o destino da nossa economia é quase sempre decidido na política. E segundo eles, a gente pode estar bem na porta de uma janela de oportunidade, daquelas que só aparecem a cada 30 anos. Então, vamos entender os dados por trás dessa tese? Pode até parecer um clichê, mas essa frase famosa da política americana cai como uma luva para o Brasil. E é a mensagem central deste estudo. Para encontrar o próximo grande ciclo de crescimento e com ele as oportunidades de investimento, o mapa não é econômico, ele é político. É preciso decifrar esse cenário primeiro. E aqui está a grande pergunta que move toda essa análise. A gente não está falando de uma simples troca de governo, não. A tese aqui é sobre um potencial realinhamento histórico, uma convergência rara entre o que o eleitorado realmente quer e quem de fato governa. E isso, segundo o estudo, poderia mudar o país de patamar. Mas olha, antes da gente olhar para o futuro, a gente precisa entender o presente. E o presente é definido por um problema central, um profundo desalinhamento político que gera um custo enorme para a economia e, claro, para os investimentos. Aqui a gente vê uma diferença fundamental. De um lado, em economias maduras, países desenvolvidos conseguem criar um círculo virtuoso. A estabilidade puxa investimento, que gera ganhos de produtividade. Do outro lado, o Brasil, como outros emergentes, vive preso num círculo vicioso, naqueles famosos voos de galinha, onde a insegurança política sabota qualquer plano de longo prazo e a produtividade não sai do lugar. E a causa raiz disso, quase sempre, a política. Para medir essa fricção toda, a análise usa um conceito-chave, o custo de governabilidade. Pensa nele como um medidor de atrito. Se o presidente está remando para um lado e o Congresso, que reflete a vontade mais ampla do eleitor, está remando para o outro, o barco não só não sai do lugar, como começa a gastar uma energia danada só para ficar girando. E quando a gente bota isso em números, o tamanho do problema hoje fica nítido. A evolução desse custo diz tudo. Lá nos anos FHC, o atrito era mínimo, e isso permitiu reformas. Nos governos do PT, ele já subiu bastante. Agora, o número atual é simplesmente o maior de toda a série histórica. É um desalinhamento sem precedentes. Então, o ponto crucial é esse número, 1,7. Ele representa a maior distância já registrada entre a agenda do Executivo e a demanda política do Legislativo e do eleitorado. E na prática, o que isso significa? Paralisia, negociações caríssimas e um custo de oportunidade gigante para o país não avançar. Certo, mas aí fica a pergunta, como é que se mede essa tal vontade do eleitorado de um jeito objetivo, sem cair em achismo? Pois é, a análise propõe uma ferramenta para fazer exatamente isso. Esse é o Índice de Posição Política, ou IPP. Ele funciona literalmente como um grande termômetro. Ele junta milhões de votos de eleições municipais e legislativas para mostrar para onde o centro de gravidade da opinião pública está indo. É um retrato da vontade popular na base, longe do barulho de uma única eleição presidencial. E a trajetória desse índice ao longo do tempo é de uma clareza impressionante. O pêndulo político do Brasil bateu seu pico à esquerda lá em 2012. De lá para cá, ele vem se movendo de forma consistente e acelerada para a direita. Tanto que, em 2024, ele atingiu o ponto mais conservador de toda a série. Isso não é uma ondinha passageira, é uma maré de fundo. E isso nos leva a um grande paradoxo. Peraí, se o eleitorado na sua base está se movendo para a direita, como é que o resultado da eleição presidencial de 2022 foi justamente na direção oposta? O fato é este, simples e direto. Em 2022, a gente teve um fenômeno de sinal trocado. O mesmo eleitorado que colocou em Brasília a bancada mais conservadora desde a redemocratização também elegeu um presidente de esquerda. Essa é a anatomia do nosso custo de governabilidade de 1,7. Então, como isso aconteceu? A explicação, segundo o estudo, não está no que os eleitores queriam, mas sim no que eles rejeitavam. O fator decisivo foi o voto dividido, o famoso corte de boleta, que foi motivado pela alta rejeição a um dos candidatos. Ou seja, a eleição não foi sobre escolher um projeto, mas sim sobre vetar outro. E este dado aqui é a chave para a gente entender quem de fato decidiu a eleição. Olha só, a base tradicional do PT mudou muito pouco. A grande virada, a grande migração de votos veio dos eleitores de renda mais alta, os chamados swing voters. Eles tinham votado contra o PT em 2018, mas em 2022 eles migraram para o Lula. Foi um movimento claro de rejeição a Bolsonaro. Eles foram o ponto de inflexão da eleição.
Bom, com esse diagnóstico bem preciso do presente, a análise se volta para o futuro. O que é que todos esses dados indicam para o próximo ciclo eleitoral lá em 2026? E aqui o estudo aponta para uma desconexão que chama muita atenção. Mesmo com a economia melhorando, desemprego caindo, renda subindo, a popularidade do presidente não decolou. Pelo contrário, ela mostra uma tendência de queda. Isso sugere que aquela maré política de fundo, a tendência do IPP, está sendo mais forte do que a conjuntura econômica do momento. Então, o caminho para a reeleição em 2026, de acordo com essa análise, parece bem íngreme. Existe um desgaste justamente com aquele eleitorado swing voter que decidiu em 2022. Existe um teto de votos bem claro no segmento evangélico que não para de crescer. E até mesmo a base, que era super sólida no Nordeste, começa a mostrar alguns sinais de arroção. Juntando todas as peças, a conclusão da análise é bem direta. A tendência estrutural do eleitorado, aquela que o IPP captura, sugere que a probabilidade maior é de uma mudança no executivo em 2026. Uma mudança que finalmente alinharia a presidência com a direção que o Congresso e os municípios já tomaram. E é exatamente aqui que a gente chega no clímax dessa tese. É aqui que toda essa análise política se transforma numa potencial oportunidade de investimento de uma magnitude gigantesca. E a projeção é simplesmente impressionante. Com a eleição de um candidato de centro-direita que estaria alinhado com o perfil do Congresso, o custo de governabilidade projetado desabaria do recorde histórico de 1,7 para algo perto de 0,1. Seria a maior queda de atrito político da nossa história recente. Para a gente ter uma perspectiva do que isso significa, teríamos que voltar lá para os anos 90, para o governo FHC, para encontrar um alinhamento de forças parecido. E aquele foi um período que, mesmo com crises lá fora, permitiu a implementação de reformas que mudaram a estrutura da economia brasileira por décadas. E um alinhamento como esse poderia criar um verdadeiro efeito dominó positivo. Com o Executivo e Congresso remando juntos, a agenda de reformas destrava. A economia pode finalmente entrar numa normalidade, o que levaria a uma queda estrutural dos juros. E isso, para quem investe, é o melhor dos mundos. O risco país cai e o capital privado volta a ter confiança para investir com força. E a gente não está falando de reformas abstratas, não. A gente está falando de pautas concretas, que hoje são politicamente inviáveis, mas que se tornariam possíveis. Coisas como atacar a rigidez do orçamento, desindexando despesas, avançar com privatizações e, talvez o mais importante de tudo, colocar a dívida pública numa trajetória de queda sustentável. Para terminar, a própria análise nos lembra, com essa citação do Magalhães Pinto, que política tem essa natureza fluida. A tese é robusta, é baseada em dados consistentes, mas o futuro, claro, é sempre incerto. A questão que fica no ar é, diante de uma oportunidade que pode ser histórica, qual seria o custo de não estar preparado para quando a nuvem finalmente mudar de forma?